ou sem pelo menos ter o conhecimento de tal negócio. Não tem como eu chegar agora e dizer para uma pessoa e falar assim: olha, eu tenho a minha empresa. E a pessoa vai dizer: o senhor trabalha com que, apóstolo? E eu vou dizer: eu faço galpão, mas eu não sei nem trabalhar com a trena. Ou seja, Deus, Ele tem uma bênção para mim. Deus, Ele tem um milagre para mim. Mas Deus também é tão inteligente que vai precisar que você passe pelo tempo de preparação e aperfeiçoamento. Porque uma pessoa que não se prepara não se aperfeiçoa. Então não tem como ela desfrutar daquilo que Deus falou que ela vai ser, se ela não estiver preparada. Quando nós lemos o livro do Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4, nós encontramos Jesus no meio de uma preparação. Por que o Espírito Santo leva Jesus para o deserto? Não era apenas para que o diabo o tentasse, mas era para que o propósito de Deus se cumprisse através de uma preparação. Jesus só poderia demonstrar que é Jesus passando por aquele deserto, vivenciando aquele problema, passando por aquele martírio. Ah, mas apóstolo, Ele é Deus, por que Ele tinha que passar por aquilo? Porque desde o começo do Evangelho de Mateus, nós vamos ver Jesus aparecendo até João Batista. Quem era João Batista? O primo de Jesus. A Bíblia vai dizer que João Batista estava no deserto batizando. Ele batizava em nome do Pai e do Filho. Quando aparece Jesus, João, ele olha para Jesus e diz: tu vens a mim, mas era eu que deveria ir até você. Jesus olha para ele e diz assim: João, é necessário que se cumpram as Escrituras. Então João vai batizar Jesus. Jesus é batizado por João. E agora Jesus começa a sua peregrinação. Ele sai do batismo já para um tempo de preparação. Porque o deserto nada mais é do que Deus dizendo assim: eu vou te preparar. Lá no deserto vai ter pressão, lá no deserto vai ter perseguição, lá no deserto vai ter calúnia, lá no deserto vai ter problema, mas lá no deserto vai ter livramento, lá no deserto vai ter providência, lá no deserto vai ter milagre. Então prepara, calma. Não vai adiantar você espernear, porque você está no processo. Não vai adiantar você reclamar, porque você está sendo pressionado. Sabia que tem orações que nós fazemos que a gente não se recorda, Fabiola? Porque a gente ora, Fabiola, dizendo: Deus, muda minha vida. Deus, muda minha história. Deus, me faz crescer. Só que a gente pensa que Deus vai nos fazer crescer da noite para o dia. Para você crescer vai ter que ter problema. Você só está habilitado a crescer se você tem capacidade de resolver problema. Se você não tem capacidade de resolver problema, não tem capacidade de crescimento. Porque Deus não vai dar para você só porque você quer, se você não estiver preparado. Ah, mas por que eu passo tanta luta na minha vida? Será que você não está olhando para o lado errado? Por que você não encara esse problema como uma preparação? Só que tem o seguinte: preparação é uma coisa, ficar morando no deserto é uma escolha sua, porque deserto é uma passagem. Eu entro no deserto, me preparo no deserto, me forjo no deserto e saio do deserto. Se eu fico no deserto é porque eu não obedeci e é porque eu não me preparei. Quando nós vemos Jesus no deserto, primeira coisa que ele vai ser tentado, na comida. Porque todo ser humano depende de se alimentar. Alguns se alimentam para o bem e outros para o mal. Jesus, ele está com tanta fome, mas tanta fome, que a primeira coisa que o diabo, o tentador, vai tentar ele, é na sua fraqueza humana, na sua debilidade humana. E isso acontece muito com a gente. Sabe aquele dia que você está com o seu temperamento aflorado,
e alguém fala algo que você não quer, é o momento do seu deserto. É o diabo tentando a sua carcaça humana. E muitas das vezes a gente não consegue dar a resposta correta. Por quê? Porque nós estamos tão atormentados, tão preocupados, tão entristecidos, que nós não conseguimos dar a resposta que o diabo merece. Olha o que Jesus falou: nem só de pão vive o homem. Olha que resposta clara, objetiva e singela. Imagina você cheio de fome e alguém olha para você e diz assim: tu não é crente? Transforma essa pedra em pão. Tu já vai querer subir nas 10 com a pessoa. Tu já vai querer... Porque uma das coisas que eu tenho aprendido que o deserto faz, testa o meu temperamento. O deserto trabalha no meu temperamento. Porque no meio do deserto, o meu temperamento não vai ajudar, vai atrapalhar. E uma das coisas que Deus quer no deserto é que você perca tudo aquilo que te atrapalha de tomar posse do seu milagre. Se você está no deserto, glorifique a Deus, porque Deus está arrancando de você o que vai te atrapalhar lá na frente, para o tempo de governo. Eu lembro-me de uma história bíblica, e hoje eu estou com vontade de pregar a palavra. A Bíblia diz que Josué, ele agora sai da mão de Moisés. E a Bíblia diz, Josué capítulo de número 1, meu servo Moisés é morto. Ou seja, Josué teve um tempo de preparação com Moisés, mas agora Moisés morre. E então Josué vai ter que aplicar tudo aquilo que ele aprendeu caminhando com Moisés. E uma coisa é quando você tem o seu professor do lado. E quem aqui estuda, sabe disso. Com o professor do lado, se você errar, o professor vai te corrigir. O professor vai te alertar. Por quê? O professor está ali do teu lado para poder te dar um norte. E quem tem pai e vive com o pai também é assim. Tu vai errar e o teu pai vai te dar um norte. O teu pai vai te corrigir. Por mais que você não queira ser corrigido pelo seu pai ou pelo seu pastor, mas é necessário a correção, porque a correção traz o aprimoramento. Imagina Jesus olhou para o diabo, a carne dele tremendo, e ele disse: olha, Satanás, eu estou com fome, o meu temperamento está agressivo, mas eu vou te dar uma resposta que tu não está esperando. Nem só de pão vive o homem. Quer desarmar teu inimigo? Faz aquilo que ele não está esperando. Sabia que tem pessoas que aparecem na nossa vida e ela aparece para nos testar porque nós oramos para isso? Receba essa palavra. Se você pediu para crescer, e se você pediu o sol, tem que aguentar a chuva. Não tem crescimento sem a chuva. Eu quero crescer, apóstolo. Apóstolo, eu quero prosperar. Apóstolo, eu quero crescer. Tu quer crescer, mas não quer ser perseguido? Tu quer crescer, mas não quer ser desafiado? Tu quer crescer, mas não quer ser confrontado? Que tipo de crescimento é esse que não te confronta? Que tipo de crescimento é esse que não te tira da zona do teu comodismo? Que tipo de crescimento é esse que você quer crescer, mas não quer passar por o deserto? Isso não é crescimento, é inchaço. Eu não sei se você já conviveu com alguém que bebe, que gosta de tomar uma cana. Hoje em dia o nome é bujãozinho, aquele miserável, aquela praga. Tu olha para a pessoa, faz tempo que tu não vê a pessoa e tu diz: poxa, tu engordou, mas na verdade ela não está gorda, ela está inchada. E isso acontece dentro da igreja. Está cheio de gente dentro da igreja inchado, mas não alimentado. Está cheio de gente dentro da igreja inchado, mas não está alimentado. Porque inchaço é uma coisa que vai sair.
Inchaço é uma coisa que quando você espreme ou faz uma drenagem, ele vai embora. Ou seja, se a pessoa está inchada, os nutrientes certos não estão sendo distribuídos no corpo dela. Ou seja, está se alimentando mal, está comendo mal. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela cura, ela liberta, ela sara e ela transforma. Ou você come da palavra de Deus, ou come da palavra do mundo. É você que escolhe que tipo de vida quer levar. É você que decide aonde quer chegar. Sabe uma coisa que eu aprendi esses dias? É que eu não tenho o poder de mudar a vida das pessoas. Como pastor, eu errei demais. Eu não tenho vergonha de dizer. Eu errei porque eu queria que as pessoas fizessem aquilo que era certo para mim, mas não era certo para elas. Aí eu precisei aprender, Fabíola, que tem gente que não vai chegar onde eu quero. Tem gente, André, que vai continuar na inércia, no mesmo lugar. Sabe por quê? Acostumou com o tipo de vida que está vivendo. Só que eu lutei demais para sair daquele passado. Então eu não vou andar com ninguém que quer me levar para lá. Eu vou andar com quem quer me levar para frente. Eu lutei demais, irmão. Eu lutei muito para sair daquele passado. Como é que eu, depois de lutar tanto para sair de lá, agora vou andar com pessoas que querem me levar para lá de novo? Irmãos, diga glória a Deus. Vocês estão conseguindo me entender? E aqui eu vou já finalizar para orar. Deserto. Você já ouviu aquela palavra, deserto não mata crente? Quem já ouviu? Tem até uma música, deserto não mata crente. Mata sim. Porque se você desobedecer no deserto, primeira coisa que você vai fazer, era para andar 40 dias, você vai andar 40 anos. O deserto tem o poder de vivificar o seu propósito em Deus, mas o deserto também tem o poder de matar, anular o seu projeto em Deus. Sabe o que é deserto? Vou definir para você. Vou desenhar o que é deserto. Deserto é um lugar criado por Deus para tratar homens e mulheres comuns, prepará-los, habilitá-los para serem homens e mulheres extraordinários. O deserto pega um menino e faz um homem. O deserto pega uma menina e faz uma mulher. Porque somente o deserto tem o poder de transformar meu comportamento, minhas atitudes, meus pensamentos e a minha rota. Só o deserto faz isso. Eu sei que tem pessoas com uma idade um pouco maior do que a minha. Mas quando eu era jovem, porque eu ainda sou jovem, mas quando eu tinha meus 9, 10 anos, a minha avó, ela tinha o sexto e o sétimo sentido. E eu acho que toda avó tem isso. Ela olhava para alguém e dizia assim, não anda com essa pessoa. Essa pessoa não é uma boa amizade. Eu tenho certeza que você já escutou isso, ou da sua avó, ou da sua mãe. Não anda com essa pessoa. Não é que ela não queria que eu tivesse uma amizade com a pessoa. É que os comportamentos daquela pessoa não eram os comportamentos que ela queria que eu tivesse. Ou seja, todos nós somos super protetores. Você vai proteger o seu filho, você vai proteger o seu marido, você vai proteger a sua casa. Então você vai ter um olhar clínico para dizer, não anda com essa pessoa, não se mistura com essa pessoa. Tem gente ou não tem, Fabíola, que você fala para o Andrei, não anda, não faz aliança, não treina com essa pessoa. Por quê? Existem pessoas que elas são tóxicas. Só dela chegar perto de você, ela corrompe o propósito de Deus. Sabia que tem gente que se aproxima da gente para tirar a gente do propósito de Deus? Eu não consigo compreender, irmã Verônica,
alguém que ao invés de estar feliz que a pessoa está na igreja, fala mal da igreja. É claro que a gente tem que desmistificar, porque a igreja não é o melhor lugar da terra. Isso é a maior mentira, irmão. Igreja é o pior lugar da terra, irmão. O que tem na igreja? Ex-traficante, ex-bruxo, ex-prostituta, ex-macumbeiro, ex-bêbado. Na igreja tem só o que é ex. 5% são pessoas que verdadeiramente foram buscar a Deus porque sentiram no seu coração. Mas a maioria foi buscar a Deus porque não estava conseguindo resolver um problema dentro de si mesmo. Um problema interno. Então, a igreja não é o melhor lugar. Mas a igreja é o lugar mais centrado, aonde o altar tem o poder, através da palavra de Deus, de mudar o coração das pessoas e fazer com que elas mudem a sua rota de vida. O pai dessa menina que eu estou ajudando, ele disse para mim assim: apóstolo, eu sou uma pessoa, escuta bem, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de pessoas de cor. Eu disse, sério? Eu estou sendo verdadeiro com o senhor, porque me falaram que o senhor também é verdadeiro. Eu falei, com certeza. É que eu já tomei alguns golpes. E eu disse, o senhor já tomou golpe de preto? Ele, pois é. Aí a avó da menina disse assim, eu não quero saber. Falaram para mim que o senhor tem o dom de orar e Deus mostrar. Faz o que tiver que fazer. A mãe dele. Aí eu lembrei de Jesus. Quando Maria procura Jesus e diz assim, olha, acabou o vinho. Os serviçais, acabou o vinho. Aí Maria olha para Jesus e fala, Jesus, faz alguma coisa. Aí Jesus olha para ela e diz, eu não vou fazer nada. O que eu tenho contigo, mulher? Aí Maria olha para os serviçais e diz assim, faz tudo o que ele mandar vocês fazer. Porque ele pode ser Deus, mas eu ainda mando nele. Ele ainda é meu filho. Irmão, se até Jesus obedecia, por que você está reinando para obedecer? Aí eu lembrei dessa palavra. A mãe dele saiu, eu olhei para ele e falei, meu amigo. Infelizmente sempre tem uma mulher mandando na gente, né? E quem falou de mim foi o vereador, que é o líder dos vereadores da cidade. Ele falou assim, ó, pega esse número de telefone e liga para esse pastor. Ele vai saber o que fazer com a sua filha. Liga para ele. Ele não ligou. Quem ligou foi a mãe dele. Porque ele foi traído por alguém de cor e hoje tem um trauma. Só que Deus, ele é tão especialista que Deus colocou logo quem? Um carvãozinho. Deus colocou um neguinho para tratar de uma coisa que o dinheiro dele não consegue. Irmãos, quando Deus quer nos tratar, Deus sabe o jeito, a forma e o momento, e até o modelo de quem vai nos tratar. Eu tenho certeza que você já orou pedindo paciência, não já? Orou ou não orou? Senhor, me dá paciência, porque se o Senhor me der força. E Deus não te deu paciência, porque tu orou pedindo paciência. Deus vai te dar outra coisa, tribulação, para que no meio dessa tribulação você aprenda a ser paciente. Eu tenho certeza que você já orou falando, Deus, me prospera. E as portas se fecharam. Porque antes de Deus te prosperar, Deus quer saber se você é bom para resolver os problemas que se apresentam agora. Porque quando você tem tudo, é muito fácil. Quando você está na bênção, é muito fácil.
Eu quero ver você ser usado e ousado é quando não tem nada. Tem alguém aqui que já passou fome na vida? Levanta a mão que eu quero ver. Você já chegou naquele dia, olhar na sua despensa e não ter nada nela? Irmão, eu já comi pão com feijão, porque não tinha nada na minha casa. Eu já comi pão com açúcar, porque não tinha nada na minha casa. Você não sabe o que é quando Deus leva alguém para o deserto. Apóstolo, mas que Deus ruim é esse que leva a gente para o deserto? Não. Todo pai que é um pai zeloso e protetor, antes dele passar para o filho a herança, ele quer saber se o filho está preparado. Você só está passando por isso porque Deus tem uma herança para te entregar, mas Deus quer saber se você está preparado.